Fernando, mais uma vez, boa tarde. Eu gostaria de uma avaliação do jogo, da tua parte, que deu certo, que deu errado no jogo do Bragantino hoje aqui no Beira-Rio. Boa tarde. Bom, inicialmente é um jogo que já começa muito adverso, porque logo aos 2 minutos a gente tem dificuldade de marcar uma bola longa no Wesley, e na sequência da jogada, o cruzamento e o pênalti, né? Então você já inicia um jogo dessa importância contra um adversário muito qualificado que vive um momento muito bom, já atrás do placar aos 2 minutos de jogo. Isso já condiciona muita coisa, né? A equipe soube se comportar, apesar desse revés. Eu acho que manteve o equilíbrio, buscou fazer as construções, buscou atacar, algumas dificuldades para se defender, mas estava conseguindo fazer um jogo equilibrado, posicionalmente e lúcido nas escolhas. Conseguimos levar perigo algumas vezes, nos faltou um pouco de leitura para preencher melhor os espaços da área nessas oportunidades que tivemos de linha de fundo ou de criar chances de gol no primeiro tempo. Mas em algumas dessas situações de quebra de pressão, conseguimos chegar no escanteio e chegar no nosso gol de empate. E após o nosso gol de empate, nós tivemos até um domínio. Então aquele momento todo inicial negativo ele passou, e começamos a fazer um jogo mais equilibrado e conseguindo até ter alguma proposição no jogo e uma presença mais ofensiva. E sofremos um segundo gol muito rápido, alguns minutos depois, antes de poder ampliar ou se instalar realmente, dividindo as ações com o Internacional. Sofremos o gol numa jogada de lateral de fundo de campo. Alguns desajustes nossos e alguns méritos também individuais do Internacional nessa jogada. E ainda conseguimos manter um equilíbrio da proposta, tendo dificuldade com alguns movimentos e com a qualidade do jogo ofensivo do Internacional e com a imposição defensiva que o Internacional apresenta, mas também em alguns momentos sendo eficaz em quebrar uma pressão, em conseguir gerar algum ataque mais promissor, mas com uma baixa produtividade. Produzimos pouco ofensivamente, né? Fomos para o intervalo com a proposta de inverter o lado do nosso ponta, né? Inverter a altura do lateral que apoia, e tivemos algumas boas quebras de pressão e transições no início do segundo tempo que nos permitiriam, com algumas escolhas melhores, ter gerado uma chance de gol clara. Acabamos não aproveitando. E o tempo de jogo foi passando e o 2-1 para nós não servia, né? Então a gente fez umas primeiras trocas até para colocar um ritmo, colocar uma ofensividade, mas a produtividade ainda estava baixa, não estávamos nos apresentando uma melhora no sentido de buscar esse gol de empate. E na troca dupla ali, mais ou menos aos 27 minutos, nós abrimos o time para tentar ter mais jogadores ofensivos, tentar subir a pressão e buscar o resultado. Na verdade, nesse momento, nós não fomos felizes. O Internacional conseguiu quebrar nossa pressão por dentro algumas vezes, criar algumas boas chances de gol, teve 2 bolas na trave. E aí nós fizemos a troca do Raul para reequilibrar a equipe, até conseguimos reequilibrar a equipe antes de sofrer os gols. E depois, aos 42 minutos, sofremos o gol do escanteio. Acho que o Wanderson dá uma assistência e depois faz um gol, algo assim. E de forma que naquele momento do jogo a situação já estava um pouco mais controlada, mas de uma forma geral, para uma equipe que precisa pontuar, vencer jogos para sair dessa condição de rebaixamento, a nossa produtividade geral no jogo foi baixa, tá certo? As decisões que em alguns momentos nos expuseram ou que em algum momento não nos permitiram ter uma produtividade maior, elas foram minhas. A responsabilidade nesse momento é toda minha. Os jogadores buscaram fazer da melhor forma possível, e também sabemos da qualidade do adversário que enfrentamos hoje, que também nos aponta, né, situações em que nós precisamos melhorar para não ser tão vulnerável na próxima partida, que é decisiva para a gente.
Alô, alô, alô. Aproveitando que você falou sobre produtividade ofensiva, o Bragantino hoje volta a marcar, mas são 2 gols marcados nos últimos 7 jogos. Você chegou recentemente. Como é que tem sido trabalhado isso nos bastidores? A questão de fazer gols. Que dificuldade tem sido enfrentada nesse trio? Olha, a gente, tirando esse jogo, nós tivemos uma produção de volume, de chances, entrada de área bastante alta nos 3 jogos, inclusive no jogo contra o São Paulo, né? Então, é fundamental que a gente tenha critério para atacar os espaços importantes na área. Hoje a gente pecou nisso, porque isso também facilita a escolha das bolas que são colocadas, seja em situação de cruzamento, seja em situação de passes em profundidade, né? Então, é uma situação até prévia à própria finalização, ela vem sendo trabalhada, os jogadores estão conscientes em relação a isso. Agora, hoje a gente enfrentando um adversário que está muito coordenado nos seus movimentos, quando ele erra, ele tem a capacidade de se recompor e de neutralizar muito rapidamente uma situação dessa, até porque também tem a própria velocidade, né? Ambos os zagueiros são rápidos, fazem boas coberturas de fundo de campo, então você precisa ter muita sincronia para fazer os movimentos de ataque à área e com a rapidez da tomada de decisão de quem está com a bola. Então, apesar de ter algumas situações que eram promissoras nesse sentido, o Internacional foi rápido, teve qualidade o suficiente para minimizar essa janela de oportunidade que nós tivemos em alguns momentos. Sobre a situação da tabela do Campeonato Brasileiro, falta pouco tempo, você tem pouco tempo para agir nesse sentido. Como mobilizar esse grupo? Como é que está a situação dos jogadores internamente? Eles estão mobilizados diante de uma situação crítica que o Bragantino, a gente pode chamar agora a partir dessa derrota. Como mobilizar em tão pouco tempo? E eu gostaria de saber se você mantém o tom otimista sobre sair da zona de rebaixamento até o fim do Brasileirão. Mantemos otimismo, sem dúvida alguma, até porque os sinais de evolução do desempenho eles eram muito claros e evidentes. No jogo de hoje tivemos um revés, tanto de resultado, também o desempenho foi inferior aos outros jogos, e o grande desafio é a gente conseguir colocar a cabeça no lugar, quer dizer, e dar sequência no trabalho, sabendo que a gente vai jogar uma final contra o Cruzeiro na semana que vem, né? Comportamento de final no dia a dia, comportamento de final em relação à atenção aos detalhes e garantir também a disponibilidade de todos os jogadores para que nós possamos ter todas as opções. Então, o clube inteiro num estado de alerta e o grupo principalmente. Mas o grupo está muito consciente das nossas dificuldades, dos pontos que nós temos tido dificuldade recorrente, mas também dos pontos que nós estivemos mostrando evolução. Então, é muito importante ter o equilíbrio, né? E alguns aspectos estão caminhando no sentido importante, alguns aspectos que tinham evolução até esse jogo, tivemos alguns problemas, esse adversário nos colocou esse problema, precisamos aprender com esses problemas para retomar o desenvolvimento, e alguns problemas que não tinham aparecido hoje, o adversário foi capaz de evidenciar aspectos que são importantes do jogo. Então, cabeça no lugar, foco nos aspectos e nas ações que a gente vai fazer para melhorar esses aspectos que precisam ser desenvolvidos com uma resposta que tem que ser assertiva, porque o tempo está acabando. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra.